Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar envolvendo diversas nações do mundo, ocorrida entre os anos de 1939 a 1945. De um lado, a Alemanha, a Itália e o Japão, denominado de Eixo, e de outro, inúmeros países conhecidos como aliados, a exemplo da França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Foi um conflito extremamente violento na história da humanidade, morrendo mais de 70 milhões de pessoas. Estima-se que morreram cerca de 20 milhões de soldados e mais de 40 milhões de civis em decorrência de doenças, fome, massacres, bombardeios e genocídios deliberados. O objetivo dessa entrevista, de uma série de 3, não é o de apresentar e explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas sim conhecer o ponto de vista de um soldado que foi para a guerra. Desde a sua convocação até o seu retorno, o que nos interessa saber é como esse soldado percebia o cotidiano da guerra. Entrevistamos o senhor Altair Pinto Alaluna, que tem tanto um acervo fotográfico quanto documentos valiosíssimos sobre esse conflito mundial. Seu Altair, quando o Brasil passou a participar da Segunda Guerra Mundial, o senhor era militar de carreira, né? Onde é que o senhor estava naquele momento? Quando o Brasil... Eu estava no Exército, né? Não, mas assim, em qual batalhão, em que cidade? Companhia Escola de Engenharia. Aonde? Na Vila Militar. No Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Certo. O senhor estava com quantos anos? Eu estava com 21 anos, o ano seguinte eu ia completar 22. Quando eu já completei 22, o Brasil já tinha declarado guerra, não sabe? Qual é a data de nascimento do senhor? 22 de setembro de 1920. 1920, né? Como é que foi? O senhor é um militar de carreira. Como é que foi para o senhor e para os seus colegas de uma maneira geral o recebimento dessa notícia de que o Brasil iria lutar na Segunda Guerra Mundial? O seguinte, foi mais ou menos em agosto, ou princípio, ou julho, fim de julho, eu não tenho certeza bem. Tinha um navio militar para fazer instrução, iam 500 e poucos militares. Então, no domingo, fui eu mais uns colegas no Cais do Porto, vai olhar o navio, despedido pessoal, vamos assim, muito bem. 3 dias depois, ele foi a pique, o submarino alemão. De 500, só sobraram 12 pessoas, morreu todo mundo, que ninguém estava para a guerra não, minha filha. Me conta, o senhor sabe o nome desse navio? Aí sim, o povo foi para a rua, mas não foi com cara mascarada não, foi normal conforme nós estamos aqui. Pediu ao governo uma providência com relação a isso, está entendendo? Aí o Getúlio Vargas, que era o presidente, declarou guerra contra os alemães. No caso nosso, que estava servindo, foi suspensa as baixas e o Brasil mobilizou 5 contingentes de 5 mil cada um. Está entendendo? Aí fomos fazer. Aí depois, mais tarde, eu fui transferido para o destacamento de intendência para transporte. Então fomos fazer instrução, essa coisa. Quando foi em 29 de junho de 44, o primeiro escalão embarcou para a Itália, que eu fui no primeiro escalão, 5 mil. Mas antes da gente entrar nessa história, eu queria saber o nome desse navio. General Major 115. Em que ponto ele foi bombardeado pelo submarino alemão? Não, isso eu não sei. O nosso navio é um navio menor, ia era só 500 pessoas para instrução. Não, digo esse que o senhor falou que foi bombardeado pelo submarino alemão. Esse é brasileiro. Esse navio mas em que localidade, em que ponto do país? Bom, eu não sei bem para o lado de Natal, para aquela zona lá. Não sei bem o ponto. Foi para lá. É uma história conhecida, né? Que teve um navio bombardeado. Aí foi aonde que o povo pediu ao governo, o presidente, uma solução. Além disso ainda, antes já tinha havido o bombardeio lá,
contra navio de passageiros, de carga, essa coisa. E nessa brincadeira, com esse todo, foi 1.000 e tantos foi morto com um submarino alemão. Agora, seu Altair, eu queria entender, se o senhor conseguisse recordar, o que passou na sua cabeça naquela época de ir para uma guerra? Porque até então... Passou nada, aguentar o que viesse pela frente. O senhor era solteiro? O senhor era solteiro? É solteiro, Mas o senhor tinha paz e tal. Como é que foi? O senhor foi assumidouro? Quando antes o senhor é nós assumidouro, né? para a guerra, nós tivemos que fazer um testamento militar. Porque 90% a gente ia morrer em combate, né? Quem que vai escapar? Faz um testamento, é isso? Faz. Um testamento para quem você vai deixar os seus direitos. Tá entendendo? Então, meu pai tinha mais filhos, essa coisa, tinha alguma coisa, mas eu estava com um pouco de dificuldade. Então eu fiz o seguinte, vamos dizer que meu soldo fosse R$60, para você ter uma ideia. 20 vinha para meus pais, 20 depositado no Banco do Brasil e 20 eu recebia lá. Fiz isso. Todo o tempo que o Brasil teve em guerra, meus pais receberam, que eu tenho os recibos aqui. Vou te mostrar depois. Então quer dizer, aí nós estamos falando do testamento, no caso a questão do soldo. E aquele que eu tinha direito vinha para meus pais. Quando eu voltei da guerra, depois eu fui ao Rio, apanhei, fui lá no banco e tirei esse dinheiro. Então o senhor tinha essa opção. Aí começa a minha vida. Eu entendi. Então quer dizer que o senhor tinha essa opção de ou um banco, ou beneficiar alguém, ou então receber em espécie na Itália. Na verdade, eu recebia em lira, como é que se dá o nome? Lira de compassão, lira americana. Eu recebia em lira. E aí, então, o senhor fez essa declaração. Tem que fazer. Todo mundo. Pagava direitinho? O governo pagava direitinho? 100%. A gente podia deixar para quem quisesse, como uma criança, lá para quem quisesse. O governo, o militar, não se mentia em nada. Agora, a gente tinha que falar o que queria. Estava coisa certa. E a cabecinha do senhor na época, não deu medo, não gela assim os ossos não, quando sabe que vai para a guerra? O que ele vai fazer? Não sou eu, são milhares deles, meu filho. Mas não dá um medo, não? Não, dá medo não tem, não adianta ter medo. Receio. Mas você era militar de carreira, né? Fica, a gente sabe que ver o colega ali morto, outras coisas mais, é desagradável, mas como fazer? O senhor chegou a voltar assumidouro para se despedir da sua família antes de embarcar? Eles foram saber que depois já estava chegando na Itália, quando que eu ia para a guerra. O senhor não quis falar ou a comunicação era difícil? Não, a gente também não podia falar mesmo, né? A gente tinha que manter mais ou menos. É até ruim para a gente falar, né? Porque ia ficar preocupado. Nós já estávamos chegando lá, que importância, fazer o quê? Enfrentar. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da Força Expedicionária é do General Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Eu vou para a guerra, Maria. Amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto
volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Se for para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Se for para a guerra, Maria, amor não... Qual foi o dia que o senhor embarcou e o nome do navio? No primeiro navio, 29 de junho de 44. Primeiro, que é o 115, General Meiji, 115. Um navio americano. Vocês estavam sob o comando norte-americano. E esse navio, além de ser os 25 militares brasileiros, a tripulação era 900 americanos no navio. Então esse navio veio dos Estados Unidos? Veio buscar a gente. Buscou vocês no Rio de Janeiro? Não sei de onde. E aí vocês embarcaram. Nesse caso, o senhor estava na Vila Militar. Desde o momento, ali parece que vinha gente de vários lugares do Brasil para fazer um treinamento, os civis. O senhor lembra desse momento? Não. O nosso treinamento era na própria unidade. Não, mesmo. mas eu digo os civis, os que não eram militares. Eles iam na Vila Militar fazer algum treinamento? Civis, não, porque todos aqueles que foi chamado, mobilizado, já era militar, né? Quer dizer, embarcaram nesse navio e como é que foi a viagem? Foi ótima, boa. Inclusive o seguinte, o navio que nós fomos nele, nós andamos uns 4 ou 5 dias e surgiu um destroyer e um cruzador. O destroyer foi na esquerda e o cruzador na direita. De vez em quando, ele saía apitando o destroyer, fazia o reconhecimento contra submarino. Aí andava, tornava a pegar eles. Era assim, até chegar lá na Itália. 2 dias antes ou 3 é que eles desapareceram. Nós já estávamos chegando lá. O senhor tem noção de quanto tempo levou essa viagem? Hein? O senhor tem noção de quanto tempo levou essa viagem de navio? 16 dias. Rápido. Rápido não, moça. Porque o navio vai devagar, o navio grande, e eles mudam de rota também. Não é que a gente nem sabe. Vocês não sabem. Mas 16 dias. Eu pensei até que fosse um pouco mais. Eu acho que até ali marca, se eu não me engano, naquele quadro. E onde o senhor desembarcou? Na Itália? Em Nápoles. Aí conta aí como é que foi esse desembarque. Nós desembarcamos lá, devia ser 1 hora e pouco da tarde. Saímos a pé, fomos lá para um subúrbio, onde tinha o trem subterrâneo. Aí entramos num trem doido lá, andamos bastante tempo, foi lá para fora da cidade, num lugar meio deserto, para ficar mais ou menos acomodado lá, sem ter muita relação. Só que depois a gente vinha na cidade fazer as coisas no navio, apanhar para levar para lá para coisa, nós recebemos caminhão e fazia o serviço, ali uns 15 dias. Qual era a posição do senhor dentro dessa estrutura, dessa logística? Era motorista. O senhor era motorista? Transporte. Então eu fazia a ligação da retaguarda com a frente de combate. Não total. Às vezes de noite eu ia pertinho da linha de frente, no escuro, com o caminhão. Qual era a linha de combate? Qual era a cidade? Não, tem diversas cidades. Todas elas têm ali no mapa, para você ver. Tá certo. Todas elas têm ali. O senhor então fazia essa logística de transporte? A retaguarda, combustível, comida, tudo até perto, mas bem longe, de dia. Às vezes de noite, às vezes era obrigado a sair para pegar munição. Então vamos dizer que o front está lá em Murinelli. Então nós íamos aqui até perto lá. Chegava aqui, tinha um policiamento. Daqui para lá nós íamos no escuro, blackout.
Mas a gente só anda com o ajudante, não tem mais. O ajudante está ali do lado, qualquer coisa ele desce, vai olhar se a gente está andando direito na estrada ou não. Tem hora que você nem vê nada, não sabe? Então, você não pode acender nada, senão você recebe a granada, está entendendo? É isso. Você vai no escuro e tudo no escuro. Só existe no carro um sinalzinho para você não bater no outro carro. Só isso, mais nada. Agora, quando a gente volta, chega no policiamento, que a gente pode acender a luz, aí parece que a gente entrou no céu, né? Aí é bom.